Algumas traições cortam tão fundo que esculpem uma nova pessoa por completo. E essa pessoa sabe exatamente como fazer o traidor sangrar. A chuva martelava contra a janela do meu apartamento como punhos enfurecidos. Cada gota era um lembrete da tempestade que vinha crescendo dentro de mim havia 3 meses. Sentei-me no escuro, meu celular brilhando em minhas mãos trêmulas. O correio de voz que mudou tudo ainda ecoava na minha mente. 27 segundos. Foi só isso que bastou para destruir 5 anos da minha vida e dar à luz algo mais sombrio. Algo faminto por justiça. Meu reflexo me encarava na janela enegrecida. Olhos ocos, a garganta marcada mal visível na luz tênue e um sorriso que, horas antes, teria me aterrorizado. Mas eu já não era a mesma mulher que adormecera ao lado dele na noite anterior. Aquela mulher era ingênua, quebrada, desesperada por amor. Esta mulher tinha um plano. O anel de noivado estava sobre a mesa de centro como uma mentira descartada, seu diamante captando o lampejo ocasional de um raio. Amanhã ele acordaria e me encontraria desaparecida. Mas isso seria só o começo, porque o que disse sobre mim naquele correio de voz, o que realmente pensava de mim, o que vinha contando à irmã pelas minhas costas, exigia algo muito mais devastador do que simplesmente sumir. Peguei meu laptop e comecei a escrever. O primeiro e-mail seria enviado exatamente às 9 horas da manhã. O segundo, ao meio-dia. À noite, todos saberiam quem era realmente Blake Hernandes. E quando eu terminasse, ele entenderia que algumas mulheres não apenas se quebram, elas se tornam inquebráveis e infinitamente mais perigosas. O trovão retumbou sobre minha cabeça enquanto eu sorria no escuro. Ele não tinha ideia do que estava por vir. 6 meses antes, eu acreditava estar vivendo um conto de fadas. Você vai adorar este lugar, Arya, disse Blake, o braço em volta da minha cintura, quando paramos diante da porta do que seria nosso apartamento em Riverside Drive. A luz da manhã atravessava as janelas do chão ao teto, pintando tudo de dourado, nosso primeiro lar de verdade juntos. Inclinei-me contra o calor dele, inalando o perfume familiar, sândalo e algo distintamente seu. Depois de 3 anos de namoro à distância, enquanto ele terminava o MBA em Colômbia, finalmente estaríamos na mesma cidade, no mesmo lar, nosso futuro. O primeiro mês foi tudo o que eu havia sonhado. Blake me surpreendia com café na cama, o cabelo ainda bagunçado do sono, aquele sorriso torto que me fizera me apaixonar por ele na faculdade se espalhando pelo rosto. Cozinhávamos juntos, suas mãos guiando as minhas enquanto me ensinava a preparar o molho de macarrão da avó. Adormecíamos enroscados no sofá vendo filmes antigos, e eu acordava com a jaqueta dele sobre os meus ombros. Eu te amo, Arya Sebastian, sussurrava em meu cabelo nesses momentos tranquilos, e meu coração disparava como se fosse a primeira vez que dizia. Mas contos de fadas, aprendi, têm uma forma cruel de revelar sua verdadeira natureza quando você não está prestando atenção. As mudanças começaram pequenas, tão pequenas que me convenci de que estava imaginando coisas. Você vai usar isso para o jantar? Perguntou Blake uma noite quando eu saí do quarto com um vestido de verão que sempre amei. Amarelo, com pequenas flores brancas, algo que me fazia sentir radiante e feliz. Olhei para baixo, de repente, envergonhada. O que há de errado? Não tem nada de errado, disse rápido, mas seus olhos se demoraram no vestido com algo que parecia desapontamento. É só que vamos ao Meridian, é um lugar mais sofisticado, talvez algo um pouco mais elegante. Troquei para um vestido preto de coquetel, do tipo que me fazia sentir como se estivesse interpretando outra vida. Mas o rosto de Blake se iluminou quando me viu e me puxou para um queijo que tinha gosto de aprovação. Aí está a minha garota linda noiva, murmurou contra os meus lábios. Ele havia me pedido em casamento apenas 2 semanas depois de nos mudarmos juntos, no terraço do prédio, sob uma escada coberta de estrelas. O anel era tudo o que eu havia sonhado, um solitário clássico que captava a luz e lançava arco-íris nas paredes. No jantar, Blake pediu por nós 2, sem perguntar o que eu queria. Quando mencionei depois, ele riu, dizendo que só estava apridando de mim.
Você sempre demora uma eternidade para decidir, disse apertando minha mão sobre a mesa. Eu sei o que você gosta. Mas ele havia pedido salmão, e eu odiava salmão. Mesmo assim, comi sorrindo e assentindo enquanto ele falava do novo trabalho na firma de investimentos, dos clientes que impressionava, do futuro que estava construindo para nós. Os comentários sobre a minha aparência se tornaram frequentes. Meu cabelo estava comprido demais, quando cortei ficou curto demais, minha maquiagem era dramática de dia, suave de noite. Roupas que usei com confiança por anos, de repente pareciam erradas sobre os olhos dele. Só quero te ajudar a mostrar o melhor de você, dizia quando eu ficava calada depois das sugestões dele. Você é tão linda, Arya, quero que todos vejam o que eu vejo. Mas eu começava a me perguntar o que exatamente ele via quando me olhava. A primeira vez que levantou a voz, fiquei tão chocada que realmente recuei. Você está falando sério? Disparou, o rosto vermelho enquanto olhava a fatura de cartão de crédito em sua mão. $200 na Target? O que o diabo você comprou? Desculpa, falei automaticamente, sem nem saber pelo quê. Esse é o problema, disse ele, mas a voz ficou mais suave e ele pegou minhas mãos. Você não pensa em como essas coisas afetam a gente, o nosso futuro. Seus polegares desenhavam círculos em minhas palmas e me senti relaxar apesar do nó no estômago. Não tô bravo com você, amor, só tô estressado com o dinheiro. Você entende, né? Assenti, porque entendia. Ele estava trabalhando horas longas, tentando se provar na firma. A pressão estava sobre ele. Não era sobre dinheiro, era sobre estresse. Mas, na semana seguinte, quando paguei as compras em dinheiro da minha própria conta, ele ainda encontrou motivo para criticar. O pão era da marca errada, o leite estava caro, eu era perdulária, descuidada e irresponsável. Talvez você devesse fazer uma lista antes de ir, sugeriu, o braço em volta dos meus ombros enquanto guardávamos as compras. Planejar as refeições da semana, assim só comprará o que realmente precisamos. Então eu fazia listas, detalhadas, organizadas, com cada refeição, cada lanche, cada item doméstico que poderíamos precisar. Mostrava para Blake antes de sair, e ele assentia, aprovando, beijando minha testa. Tá vendo? Você tá ficando tão melhor nisso, dizia ele, e o elogio me aquecia por dentro. Mas mesmo com listas, sempre havia algo errado. Escolhi a marca errada de molho de pasta, não a da avó dele. Esqueci de comprar o café específico que gostava. Peguei bananas maduras demais, ou verdes demais, ou caras demais. É como se você nem tentasse, disse uma noite depois que eu comprei o tipo errado de queijo para lasanha. Pedi uma coisa simples e você nem isso consegue. As palavras me atingiram como um tapa e senti lágrimas pinicarem nos olhos. Eu tô tentando, sussurrei. Tentando muito, Blake. O rosto dele suavizou na hora. Me puxou para os braços. Ei, desculpa, murmurou no meu cabelo. Não quis dizer isso. Tô cansado. Acabei descontando em você, não é justo. Derreti no abraço, aliviada. Esse era o Blake por quem eu me apaixonara. Gentil, arrependido, carinhoso. O outro Blake, o que gritava, criticava e me fazia sentir pequena, não era mesmo ele. Era o estresse, a pressão do novo trabalho, a adaptação de morarmos juntos. Eu te amo, sussurrou. E eu respondi, acreditando em cada palavra. Mas à medida que as semanas passavam, o Blake gentil aparecia cada vez menos. O outro, o que encontrava defeito em tudo, que me fazia duvidar de cada decisão, que me olhava como se eu fosse uma decepção que ele precisasse consertar, passou a ser a regra. Comecei a andar em cima de cascas de ovos, analisando cada palavra antes de dizê-la, cada ação antes de fazê-la. Isso vai me irritá-lo? Vai decepcioná-lo? Você descuidada de novo? Imprudente de novo? Não boa o suficiente de novo? As minhas amigas começaram a notar como eu estava mais calada quando saíamos. Você tá bem, Arya? Perguntou minha melhor amiga, Luna, numa noite em que nos encontramos para beber. Você parece diferente. Eu tô bem, respondi no automático, a resposta que vinha repetindo há meses.
só cansada do trabalho. Mas os olhos escuros de Luna me estudaram com a intensidade de quem me conhecia desde a faculdade. Você tá feliz? Perguntou de repente. Quero dizer, com o noivado, com Blake. A pergunta me pegou de surpresa e por um instante não soube o que responder. Eu estava feliz? Eu amava Blake. Ia me casar com ele. Estávamos construindo uma vida juntos. Claro que eu estava feliz. Sim, falei, mas a palavra soou estranha na minha boca. Por que perguntaria isso? Luna deu de ombros, mas a expressão permaneceu preocupada. É que você parece menor ultimamente, como se estivesse tentando ocupar menos espaço. Essas palavras me atormentaram por dias. Menor? Eu estava tentando ocupar menos espaço? Me vi diante do espelho, buscando sinais da mulher que eu costumava ser, a que se formou com honras em NYU, que conseguiu um emprego em uma prestigiosa agência de marketing, que certa vez tivera a confiança de se aproximar de Blake numa festa e convidá-lo para dançar. Onde ela havia ido parar? A resposta veio aos poucos, como um quebra-cabeça que eu não queria montar. Ela foi sumindo aos poucos, crítica por crítica, correção por correção. Cada vez que Blake me dizia que eu estava errada, eu ficava um pouco menos confiante. Cada vez que ele consertava algo que eu fazia, eu me tornava um pouco mais dependente da aprovação dele. Mas empurrei esses pensamentos para longe. Isso era normal, não era? Relacionamentos exigiam compromissos, ajustes, crescimento. Blake estava só me ajudando a me tornar uma versão melhor de mim mesma, mais organizada, mais cuidadosa, mais atenta ao nosso futuro. Os machucados começaram 3 meses antes do correio de voz que mudaria tudo. O primeiro foi um acidente, ou pelo menos foi o que eu disse para mim mesma. Estávamos discutindo sobre algo trivial, nem lembro mais o que, e eu me virei para ir embora. Blake agarrou meu pulso para me impedir, os dedos se cravando na minha pele com uma força que assustou nós dois. Você não me dá as costas quando eu estou falando, disse ele, a voz baixa e perigosa de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Olhei para a mão dele segurando meu pulso, para as marcas brancas que os dedos deixavam. Um frio se instalou no meu estômago. Você está me machucando, murmurei. Ele me soltou na hora, o rosto oscilando entre choque, culpa e algo que parecia medo. Meu Deus, Arya, desculpa, eu não quis. Passou as mãos pelo cabelo, nervoso. Os olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu odeio isso. Odeio ter te machucado, mesmo sem querer. Não vai acontecer de novo, eu prometo. E eu acreditei, porque sabia que Blake me amava. Nunca me machucaria de propósito. Foi um acidente, um momento de frustração fora de controle. Mas os machucados no meu pulso contavam outra história. 5 manchas escuras que floresceram em roxo e amarelo nos dias seguintes. Cobri com mangas longas e pulseiras. Quando ele me viu fazendo isso, a culpa voltou a tomar seu rosto. Eu me odeio por isso, repetiu, me abraçando. Nunca mais vai acontecer. E eu acreditei, porque a alternativa, que o homem que eu amava, com quem ia me casar, tinha me machucado de propósito, era terrível demais para considerar. Mas aprendi que promessas são mais fáceis de fazer do que de cumprir. A segunda vez, ele disse que a culpa era minha. Eu havia reclamado porque ele não ajudava com a louça. Seguiu até a sala para continuar a conversa e ele se virou tão rápido que o cotovelo bateu nas minhas costelas. Talvez se você não me seguisse como um cachorrinho, essas coisas não aconteceriam, disse. Mas a voz era suave, quase triste. Eu preciso de espaço, Arya. Quando você me sufoca assim, eu me sinto preso. Então, aprendi a dar espaço. Aprendi a deixar discussões morrerem em vez de segui-lo quando se afastava. Aprendi a engolir minhas palavras, a morder a língua, a me fazer menor, mais quieta, menos propensa a provocá-lo. A terceira vez, não houve desculpa, nem acidente, nem provocação. Apenas estávamos em desacordo sobre passar a noite no evento da empresa ou com minha família. Ele me deu um tapa no rosto tão rápido
que nem vi chegando. O som ecoou pelo apartamento como um tiro. Ficamos congelados, nos encarando em choque. Minha bochecha ardia e o gosto metálico do sangue enchia minha boca. Arya, ele arfou, estendendo a mão. Recuei instintivamente. Não, minha voz tremia. Não me toque. Amor, por favor, eu não quis. Você me bateu. As palavras soaram irreais. Você me bateu, Blake. Ele afundou no sofá como se as pernas não o sustentassem. Eu sei e me odeio por isso. Não sei o que há de errado comigo, o estresse do trabalho, a pressão. Estou ficando louco. Seus olhos verdes, que antes eu achava lindos, agora estavam cheios de desespero e remorso. Vou buscar ajuda. Vou falar com alguém. Aprender a lidar melhor com o estresse. Isso não é quem eu sou, Arya. Você sabe que não é. E eu quis acreditar. Deus, como quis acreditar. Porque se não fosse quem ele era, talvez houvesse solução. Talvez pudéssemos voltar a ser o casal que cozinhava junto, que dormia no sofá, que sussurrava "eu te amo" no escuro. Está bem, falei. O rosto dele encheu de alívio. Está bem, procure ajuda. Mas se você encostar em mim outra vez... Eu não vou, interrompeu rápido. Juro, Arya, nunca mais. Mas mesmo enquanto dizia isso, mesmo quando eu assenti e o deixei me abraçar, uma voz sussurrou no fundo da minha mente. As promessas de homens que batem nas mulheres que dizem amar não valem o ar que gastam para fazê-las. Eu devia ter ouvido aquela voz. Devia ter arrumado minhas malas naquela noite e nunca olhar para trás. Mas fiquei. Fiquei porque eu o amava. Fiquei porque acreditava que ele podia mudar. Fiquei porque partir significava admitir que os últimos 5 anos da minha vida tinham sido uma mentira. Mas a verdade sempre encontra um jeito de se revelar, esteja você pronta ou não. E 3 meses depois, ela viria na forma de um correio de voz que Blake nunca pretendeu que eu ouvisse. A noite que mudou tudo começou como qualquer outra. Blake estava trabalhando até tarde. Ou pelo menos foi o que me disse. Já fazia meses que eu tinha parado de questionar demais a sua agenda. Depois dele me acusar de ser grudenta e desconfiada, eu estava encolhida no sofá, uma xícara de chá de camomila esfriando na mesa de centro, tentando me concentrar no livro no meu colo. Mas as palavras se embaralhavam. Minha mente voltava à conversa daquela manhã. Posso chegar tarde hoje, dissera, ajeitando a gravata diante do espelho do corredor. A luz da manhã delineava a linha da mandíbula dele, e por um instante ele parecia o homem pelo qual eu me apaixonei na faculdade. Grande apresentação amanhã. O time quer ensaiar mais uma vez. Está bem, respondi, como sempre fazia. Deixa o jantar pronto. Ele beijou minha testa. Rápido, distraído. Mais hábito do que carinho. Não me espere acordada, pode ir até tarde. Então, não esperei. Jantei sozinha, limpei a cozinha sozinha e me acomodei com o meu livro sozinha. O silêncio do apartamento era pesado, sufocante. Meu telefone vibrou na almofada ao lado. Olhei, esperando uma mensagem de Blake. Mas era uma notificação de correio de voz. Meu coração deu um salto. Talvez tivesse pensado em mim como fazia na época do namoro à distância. Sorri ao abrir a mensagem. A voz dele encheu o silêncio, mas algo soava diferente. Relaxado, quase caloroso como não era comigo havia tempos. Oi, Meredith, disse. Meu sangue gelou. Meredith, sua irmã. Não era para mim. Deveria ter parado ali. Deveria ter apagado, fingido que nunca tinha ouvido. Mas o tom descontraído, sem guardas, me prendeu. Então estive pensando no que você disse semana passada, sobre a Arya, quero dizer. Meu nome em sua boca fez meu estômago revirar. O que Meredith teria dito sobre mim?
Você tem razão. Ela não é quem eu pensei que fosse quando a pedi em casamento. Aliás, não é quem achei que fosse quando nos mudamos juntos. O livro escorregou dos meus dedos e caiu no chão. Quero dizer, não me entenda mal. Ela é doce, tenta tanto me agradar, quase patética às vezes. Mas é isso, é patética. Patética. Eu era patética para ele. Lembra como ela era na faculdade? A voz de Blake assumia um tom nostálgico. Confiante, cheia de opinião, me enfrentava quando eu estava errado. Eu adorava isso nela. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Queria desligar, mas não conseguia. Agora, Deus, ela me pede permissão para tudo. O que vestir, o que comer, o que assistir na TV. Virou essa dona de casa perfeita que nunca discorda de mim. E o pior é que acho que eu a transformei nisso. Ele suspirou. Sei que tenho sido difícil. O estresse no trabalho, a pressão. Descarrego nela e ela só aceita. Pede desculpa por coisas que não são culpa dela. Anda pisando em ovos perto de mim. Estremece quando me movo rápido demais. Cristo, eu a fiz estremecer. Meredith, que tipo de homem faz isso? O tipo que bate em mulheres, pensei com amargura. Mas aí está o problema, continuou, a voz endurecendo. Não consigo respeitar alguém que não se impõe. Não consigo amar alguém tão desesperada pela minha aprovação que muda tudo em si para consegui-la. É nojento. Nojento. Eu era nojenta para ele. Você tem razão. Preciso terminar. Só não sei como. Ela está tão frágil, tão dependente de mim. Se terminar, talvez ela desmorone de vez. E ainda tem o apartamento, o anel, os planos. Ao fundo, ouvi o barulho de uma porta se abrindo. Vozes. Olha, cheguei ao Murphys. Depois falamos mais, tá? Mas você tá certa. Não posso casar com alguém que não respeito. Só preciso achar um jeito suave de terminar. O bip final ecoou no silêncio do apartamento. 27 segundos. Foi tudo o que precisou para destruir 5 anos da minha vida. Eu estava cega, ou desesperada demais para ver. Blake não me amava, nem me respeitava. Eu era patética, nojenta, um fantasma da mulher que fora, e ele planejava me descartar, não porque percebesse seu abuso, mas porque eu já não era forte o suficiente para ele. A raiva que me invadiu era diferente de tudo que já senti. Começou como um nó frio no estômago, espalhando-se como veneno pelas veias até cada célula do meu corpo gritar por justiça. Ele me fez isso. Me desmontou peça por peça, até me tornar exatamente o que descrevera. E agora se enojava da sua própria obra. Mas aquela mulher não estava morta. Estava enterrada, esperando para emergir. E ouvindo sua crueldade casual, sentia rasgar de volta à superfície. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Blake. Trabalhando até tarde. Não me espere. Olhei para o texto. Digitei. Está bem. Te amo. Enviei. Mas enquanto a mensagem partia, eu já planejava. Blake Hernandes havia cometido um erro crucial. Me subestimara. Acordei antes do amanhecer, meu corpo movendo-se com uma clareza que não sentia havia meses. Blake ainda dormia ao meu lado, o rosto relaxado pelo sono e pelo álcool, sem ideia de que a mulher deitada perto dele já não era a criatura quebrada que ele planejava descartar. A primeira coisa era o mais difícil, ir embora. Não porque eu sentiria falta dele. Deus, não. Mas porque partir significava encarar que os últimos 5 anos da minha vida tinham sido construídos sobre mentiras e manipulação. Significava admitir que eu me havia perdido a tal ponto que já não me reconhecia.
Mas enquanto me movia silenciosamente pelo apartamento, reunindo as poucas coisas que realmente eram minhas, sentia algo que não experimentava havia muito tempo: clareza. Arrumei pouca bagagem. Uma mala com roupas para uma semana, meu laptop, documentos importantes e a pequena caixa de joias que minha avó havia deixado, a única coisa naquele apartamento que Blake nunca criticara ou tentara mudar. Todo o resto poderia ficar. Os móveis que nós escolhemos juntos, os utensílios de cozinha que ele insistiu que precisávamos, o anel de noivado que um dia representavam meus sonhos. Agora era só uma mentira brilhante. Minhas mãos estavam firmes ao chamar um táxi, minha voz calma ao dar o endereço do hotel que havia reservado online. Paguei adiantado 1 mês usando o cartão de crédito que Blake não sabia que eu tinha, aberto em segredo quando ele começou a vigiar nossa conta conjunta. A velha Arya se sentiria culpada por esconder algo dele. Esta Arya sentia apenas satisfação. Enquanto o táxi se afastava de Riverside Drive, dei a última olhada no prédio que tinha sido minha prisão no último ano. Blake provavelmente ainda dormia, inconsciente de que a sua noiva patética acabava de sair da sua vida. Mas partir era apenas o começo. O quarto do hotel era pequeno, mas limpo, com uma vista da cidade que me lembrava de possibilidades, não limitações. Coloquei meu laptop sobre a mesa e comecei a fase 2 do meu plano. Investigação. Blake Hernandes, 28 anos, associado sênior na Hartwell & Associates, formado em Columbia Business School. Filho de Taylor e Linda Hernandes, de Greenwich, Connecticut. Irmão de Meredith Hernandes, cirurgiã pediátrica em Boston. Eu já sabia a maioria desses fatos, mas agora os olhava com outros olhos, não como noiva orgulhosa, mas como alguém que entendia que a reputação era tudo para um homem como Blake: carreira, status social, imagem de sucesso. Eram essas as coisas que ele mais valorizava. Eram essas as coisas que eu destruiria. Comecei pela empresa. A Hartwell & Associates se orgulhava de integridade, valores familiares, práticas éticas. O site exibia fotos sorridentes, testemunhos sobre equilíbrio entre trabalho e vida, e uma seção em destaque sobre a política de tolerância zero para assédio e violência doméstica. Interessante! Passei a manhã redigindo e-mails. Não desabafos emocionados, que poderiam ser descartados como delírios de uma ex-rancorosa, mas comunicações profissionais cuidadosamente escritas, pintando um retrato de um homem cujo comportamento privado contrariava totalmente os valores da empresa. O primeiro e-mail foi para sua supervisora direta, Catherine Walsh, cujo perfil no LinkedIn mostrava uma foto com o marido e 2 filhas pequenas em uma corrida beneficente contra a violência doméstica. Prezada Sra. Walsh, espero que este e-mail a encontre bem. Meu nome é Arya Sebastian, e até esta manhã eu estava noiva do seu funcionário Blake Hernandes. Escrevo para informá-la sobre comportamentos preocupantes que acredito colidirem com o compromisso da Hartwell & Associates com ética e integridade. Ao longo do último ano, o Sr. Hernandes praticou um padrão de abuso psicológico e físico que se agravou recentemente. Tenho documentação desses incidentes, incluindo fotografias de lesões e gravações de comportamento ameaçador. Compreendo que assuntos pessoais nem sempre refletem na conduta profissional, mas considerei importante trazer isso a seu conhecimento, dada a função do Sr. Hernandes em representar a empresa junto a clientes. Não busco nenhuma ação específica neste momento, apenas garantir que tenha todas as informações relevantes sobre um funcionário que interage regularmente com clientes e colegas. Atenciosamente, Arya Sebastian. Anexei uma única fotografia, os hematomas no meu pulso, registrados no primeiro acidente. Naquele dia, pensei que guardava a foto só para mim, sem imaginar que um dia a usaria.
O segundo e-mail foi para o RH, com cópias para vários sócios sêniores cujos contatos encontrei no site. O terceiro, para o cliente que Blake vivia se gabando de ter conquistado. Uma fundação que financiava abrigos para mulheres. Ao meio-dia, eu já havia enviado 12 e-mails cuidadosamente preparados a diferentes pessoas no círculo profissional de Blake. Não o suficiente para parecer um ataque coordenado, mas o bastante para garantir que os sussurros começassem. Perguntas seriam feitas. A reputação dele começaria a rachar. Mas eu não tinha terminado, nem de perto. A fase 3 envolvia redes sociais, e isso exigia um toque mais delicado. Comecei atualizando meus próprios perfis. Troquei o status de relacionamento de noiva para solteira. Removi Blake de fotos de perfil, publiquei uma atualização simples. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é ir embora. Em menos de 1 hora, começaram a chover comentários. Amigos que já haviam notado que eu parecia diferente. Familiares que nunca tinham se afeiçoado de verdade a Blake. Colegas da faculdade que lembravam da mulher confiante que eu fora. "Está bem, querida. Se precisar de algo, estou aqui", escreveu minha prima Emma. "Orgulhosa de você por se colocar em primeiro lugar", comentou uma antiga colega de quarto da NYU. "Já era hora", escreveu Luna, e eu quase podia ouvir o alívio em sua voz. Respondi a cada comentário com gratidão, sem mencionar Blake pelo nome, mas a mensagem era clara. Eu havia saído e quem me conhecia de verdade estava aliviado. O contraste não passaria despercebido quando os amigos e familiares de Blake vissem o apoio e começassem a se perguntar o que tinham ignorado. À noite, meu telefone não parava de vibrar. Chamadas, mensagens, respondi algumas, ignorei outras, sempre moldando minhas respostas para passar a imagem de uma mulher que havia encontrado força para sair de uma situação ruim. "Estou bem", disse a minha irmã quando ela ligou, preocupada. "Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo." "Mas o que aconteceu, Arya? Você parecia tão feliz com ele." Eu achava que era, mas às vezes confundimos controle com amor. Às vezes não percebemos o quão pequenas nos tornamos até nos lembrarmos como é respirar livremente. Minha irmã ficou em silêncio por um longo tempo. "Ele te machucou?" "Não. Não de formas que deixam cicatrizes visíveis", respondi com cuidado. "Mas sim, ele me machucou." "Ah, querida, eu devia ter visto." "Não, isso não é sobre você. Isso é sobre ele. E acabou." Mas não tinha acabado. Nem de perto. Esperei. Blake já teria encontrado o anel, já teria tentado me ligar, talvez até aparecido no trabalho. Passaria por confusão, depois raiva, talvez até alívio por eu ter facilitado a ruptura. Não fazia ideia do que vinha na sequência. Às 23h47, o nome dele piscou na tela. Deixei ir para a caixa de postal. "Arya, que demônios! Acordo e você sumiu. O anel na mesa de cabeceira, você não atende. Sei que tivemos problemas, mas isso é loucura. Me liga, tá? Podemos resolver. Sempre resolvemos." Resolver significava eu me desculpar, eu mudar, eu me encolher. Deletei a mensagem sem ouvir de novo. 20 minutos depois, ele ligou outra vez. Dessa vez, atendi. "Arya, graças a Deus, onde você está? Está bem? O que está acontecendo? Por que foi embora? E por que os diabos me ligam do trabalho perguntando sobre... Perguntando sobre o quê?" Cortei, doce. "Você sabe o quê?" Respondeu, a voz agora era áspida. "O que você disse, Arya?" Eu disse a verdade. O silêncio pesou entre nós. Eu podia quase ouvi-lo calculando. "A verdade", repetiu, tentando soar encantador. "Você está chateada, eu entendo, mas não acha que está sendo dramática." Dramática, Blake? Ou finalmente honesta? Honesta sobre o quê? Tivemos brigas, claro, mas todo casal... Você me bateu. Falei baixo. Outro silêncio, longo. "Foi um acidente", disse por fim. "Você sabe que foi. Nunca...
Qual das vezes? Interrompi. A primeira, quando apertou meu pulso até ficar roxo? A segunda, quando seu cotovelo, por acaso, acertou minhas costelas? Ou a terceira, quando me deu um tapa na cara? Tenho fotos, Blake. Fotos com data mostrando cada incidente. E também gravações. Era mentira. Mas ele não sabia. E o medo na voz dele me disse que meu blefe funcionara. Gravações do quê? De você. Do que diz quando acha que estou quebrada demais para reagir. Do jeito que fala de mim quando acha que não ouço. Como o correio de voz que ele enviara por engano. Mas não era hora de jogar essa carta ainda. Olha, começou, em modo de controle de danos. Sei que não fui perfeito. O estresse e a pressão. Mas eu te amo, Arya. Podemos superar isso. O quê? Ir para terapia? Prometer mudar? Dizer que está arrependido? Ri, o som cortante. Já ouvi essa música, não quero reprise. Então o quê? Vai destruir minha carreira por alguns problemas de casal? Isso é loucura! Isso é o quê, Blake? Isso não é quem você é. Você não é vingativa, não é cruel. Você é melhor do que isso. Você tem razão, falei. A mulher com quem você morou no último ano não era vingativa nem cruel. Era patética, desesperada, tão quebrada que enojava até o homem que dizia amá-la. Ouvi a respiração dele travar. Sabia que lembrava do correio de voz. Mas aqui está a questão, Blake. Aquela mulher não sou eu de verdade. Foi quem você tentou me transformar. E agora que lembro quem realmente sou, estou muito interessada em garantir que você enfrente consequências. Arya, por favor. Boa noite, Blake. E não se incomode em tentar me encontrar. Estou em algum lugar seguro onde posso pensar com clareza pela primeira vez em meses. Desliguei antes que respondesse. Bloqueei seu número. E abri meu laptop. Era hora da fase 4. A manhã seguinte trouxe exatamente o que eu esperava. Caos. Acordei no quarto do hotel com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Não de Blake, mas de números desconhecidos. A notícia estava se espalhando mais rápido do que eu previra, e as pessoas começavam a escolher lados. A primeira ligação que atendi foi de Catherine Walsh, da Hartwell & Associates. Senhora Sebastian, obrigada por atender. Queria atualizá-la sobre nossa investigação em relação ao Sr. Hernandes. Sentei-me mais ereta, o coração disparado. Claro. Com base em sua denúncia e em outras várias que surgiram, decidimos encerrar o contrato do Sr. Hernandes imediatamente. Também informamos as autoridades competentes, já que algumas alegações sugerem comportamento criminal. Comportamento criminal? As palavras me causaram um arrepio e uma onda de satisfação. Blake finalmente enfrentava consequências reais. Quero que saiba, continuou Catherine, que sua coragem em se manifestar deu força a outras mulheres. Sem sua denúncia inicial, talvez nunca descobríssemos a extensão da má conduta do Sr. Hernandes. Outras mulheres, plural. Pode me dizer algo sobre as outras denúncias? Não posso compartilhar detalhes, mas posso afirmar que todas pintam um retrato consistente de um homem que manipula e controla mulheres. Infelizmente, sua experiência não foi única. Depois de desligar, fiquei em silêncio, atônita. Sabia, em teoria, que Blake podia ter outras vítimas, mas ouvir a confirmação era diferente. Tornava tudo mais claro. Ele não me quebrou porque eu era fraca, mas porque esse era o padrão dele, o método, a escolha. A segunda ligação veio de uma detetive da Unidade de Vítimas Especiais da NYPD. Senhora Sebastian, entendo que a senhora apresentou alegações contra Blake Hernandes por violência doméstica e abuso psicológico. Gostaria de marcar uma reunião para discutir a possibilidade de apresentar queixa formal. Queixa formal. Minhas mãos tremeram. Não de medo, mas de antecipação. Sim, eu quero isso. Marcamos para o dia seguinte.
A detetive comentou que já haviam recebido relatos semelhantes de outras 2 mulheres. A casa de cartas de Blake desabava mais rápido do que eu previra. Mas a ligação mais inesperada veio de um número da Califórnia. "É a Área Sebastian?" perguntou uma voz suave, hesitante. Algo nela me pareceu familiar. "Sim. Meu nome é Rebecca Martinez. Era Rebecca Walsh, mas mudei de nome depois da faculdade." Meu coração parou. "Rebecca, obrigada por ligar. Não tinha certeza se você faria isso." "Quase não fiz", admitiu. "Passei 8 anos tentando esquecer que Blake Hernandes existiu, mas quando li seu e-mail, quando vi o que ele fez com você, o que fez comigo..." A voz dela se quebrou. Não consegui ficar em silêncio. Conversamos por 2 horas. A história de Rebecca era dolorosamente semelhante à minha. Críticas constantes disfarçadas de preocupação, isolamento de amigos e família, controle crescente, violência eventual. Ele quebrou meu braço, disse baixinho. Alegou que eu tinha caído da escada. Mas eu sabia que ele tinha me empurrado. E sabia que se ficasse, só pioraria. "Por que não denunciou?" perguntei suavemente. "Porque eu tinha 21 anos. Estava apavorada e convencida de que a culpa era minha. Porque ele era carismático, popular, de boa família. E eu era só uma bolsista do lado errado da cidade. Quem acreditaria em mim? Eu acredito em você. E acho que muita gente também vai acreditar." Rebecca ficou em silêncio por um longo tempo. "Você realmente acha que podemos pará-lo?" "Acho que já estamos parando. Ele perdeu o emprego, está sob investigação criminal e a reputação dele está em ruínas. Mas mais importante, agora todos sabem quem ele realmente é. A próxima mulher não entrará de olhos fechados." "Quero ajudar", disse Rebecca de repente. "Quero testemunhar, dar declaração, o que for preciso. Tô cansada de ter medo. Tô cansada de deixá-lo vencer." Ao fim da semana, a situação de Blake havia se tornado catastrófica. Um blog local especializado em expor homens poderosos publicou: "Firma de investimentos demite funcionário após múltiplas alegações de violência doméstica." O artigo, embora cuidadoso para evitar difamação, deixava claro o retrato de um homem cujo sucesso profissional mascarava uma crueldade pessoal. Múltiplas mulheres, investigação criminal, reputação arruinada. O LinkedIn de Blake sumiu, o Instagram ficou privado, o Facebook foi desativado. Mas o golpe mais devastador não veio da mídia, veio da própria família. Estava com Meredith quando ela recebeu a ligação da mãe, Linda Hernandes. Meredith atendeu no viva voz, com o meu consentimento. "Pedi para o Blake sair de casa", disse Linda, a voz pesada. Não podemos mais tê-lo aqui, não depois do que soubemos." "Do que está falando?" perguntou Meredith, embora os olhos dela já soubessem. "Contratamos um investigador particular. Depois que a área me contou o que Blake fez, precisávamos saber a verdade. E descobrimos outras mulheres, Meredith. Pelo menos mais 3, talvez mais. Encontramos boletins de ocorrência nunca processados, registros hospitalares com desculpas suspeitas, ordens de restrição retiradas depois da interferência de advogados." Senti náusea. 5 mulheres, possivelmente mais. Blake vinha destruindo vidas por quase uma década e se safando porque as vítimas estavam isoladas ou apavoradas demais para falar. Também descobrimos irregularidades financeiras, dinheiro desaparecido, cartões de crédito abertos em nome de outras pessoas. Blake não apenas abusava as mulheres, ele roubava. Abuso financeiro. Outra camada do controle dele. "Estamos cortando tudo", disse Linda firme. "Nada mais de dinheiro, nada mais de apoio." E decidimos criar uma fundação em honra à área, a Rebecca
e a todas as outras mulheres cujos nomes talvez nunca saibamos. Vamos financiar abrigos e assistência legal para sobreviventes de violência doméstica. Lágrimas me escorriam pelo rosto. Os próprios pais de Blake não apenas o responsabilizavam, estavam trabalhando para reparar parte do dano. A peça final do quebra-cabeça se encaixou na segunda-feira seguinte, quando a detetive Santos ligou com uma atualização. Prendemos Blake Hernandes. Múltiplas acusações: agressão, assédio, perseguição e fraude financeira. A fiança foi fixada em $500 mil. Ele vai pagar? Improvável. Os ativos dele foram congelados e a família deixou claro que não vai ajudar. Ficará sob custódia até o julgamento. Blake Hernandes, que parecia intocável, agora estava em uma cela. O homem que me fizera sentir pequena, inútil e assustada era o impotente. Dias depois, recebi uma carta reenviada da antiga residência. Blake havia escrito da prisão. Área. Sei que provavelmente não quer me ouvir. Mas preciso que entenda. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe. Nunca quis te machucar como eu fiz. Tenho pensado muito aqui e percebi que estava doente. A pressão, o estresse, a necessidade de controlar tudo me transformaram em alguém que não reconheço, alguém que odeio. Eu sei que não posso desfazer o que te causei, nem apagar a dor de Rebeca e das outras, mas quero que você saiba que eu sinto muito, muito. Não espero perdão, não espero visitas. Só preciso que você saiba que você estava certa em ir embora. Estava certa em falar. Estava certa em garantir que eu enfrentasse consequências. Você se salvou e provavelmente salvou outras também. Você é mais forte do que eu jamais reconheci. Sinto muito que tenha me custado perder tudo para enxergar isso. Li 3 vezes. Procurei manipulação, ameaças, culpa escondida. Não encontrei. Apenas algo que soava como remorso genuíno. Não mudava nada, não apagava o trauma, mas me deu algo inesperado: encerramento. Blake finalmente reconhecia o que havia feito. Finalmente me via como pessoa. Finalmente enfrentava as consequências. 6 meses depois, eu estava diante do espelho do meu novo apartamento. A mulher que me encarava não era a mesma. Não porque estava quebrada, mas porque era mais forte do que jamais imaginei. O cabelo, mais curto, me fazia sentir confiante. Os olhos estavam claros, sem sombra de medo. As marcas há muito desapareceram, mas, mais importante, também as invisíveis estavam cicatrizando. O apartamento era meu, só meu, pago com dinheiro do acordo que a família de Blake insistira em oferecer. Linda Hernandes tinha sido firme, era o mínimo. Aceitei ao perceber que aquilo me permitiria reconstruir a vida por completo. Um quarto em Brooklyn, paredes de tijolos expostos, janelas largas que deixavam a luz dourada entrar. Cada móvel, cada detalhe escolhido por mim. Nenhuma opinião de mais ninguém. Pela primeira vez em anos, vivia num espaço que refletia quem eu realmente era. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Luna. Pronta para esta noite? Estou tão orgulhosa de você! Aquela noite seria o lançamento da Fundação Linda Hernandes para sobreviventes de violência doméstica, criada pelos pais de Blake, em honra às vítimas. Pediram que eu falasse no evento inaugural. A velha área estaria apavorada, mas esta área esperava ansiosa. Passei meses em terapia com a doutora Jennifer Walsh. Foi árduo, mas transformador. O trauma não te define, disse ela certa vez. O que te define é como você responde a ele, como cura e como ajuda outros. Agora, eu estava definindo a mim mesma não como vítima, mas como sobrevivente.
O julgamento de Blake foi duro, mas justo. Ele se declarou culpado de múltiplas acusações em troca de pena reduzida, 5 anos de prisão, aconselhamento obrigatório e ordem de restrição permanente. Rebecca voou da Califórnia para testemunhar. A amizade que nasceu entre nós foi inesperada e poderosa. Outras 3 mulheres também apareceram. Formamos um grupo de apoio informal, encontrando-nos todo mês. Do horror nasceu conexão. Quando a noite chegou, coloquei um vestido azul profundo que me fazia sentir poderosa. Olhei no espelho uma última vez antes de seguir para o evento. O salão estava cheio. Meredith, Taylor, Rebecca com um novo namorado, a doutora Walsh, a detetive Santos, estranhos que queriam ajudar. Subi ao palco. Minha voz saiu firme. Meu nome é Arya Sebastian e estou aqui hoje não como vítima, mas como sobrevivente. O abuso nem sempre deixa cicatrizes visíveis. Muitas vezes é sutil, gradual, quase invisível, até que é tarde demais. Contei sobre Blake, sobre o correio de voz, sobre a decisão de lutar em vez de desaparecer em silêncio. Eu poderia ter saído calada. Muitas mulheres fazem isso e não há vergonha nisso. Mas percebi que o meu silêncio seria a proteção de Blake. Minha vergonha seria o escudo dele, e eu me recusei a dar esse presente. Falei sobre a investigação, o julgamento, a importância de acreditar em sobreviventes. Blake Hernandes está hoje preso não porque eu seja cruel, mas porque escolhas têm consequências. O abuso é uma escolha, e quem faz essa escolha deve enfrentar os resultados. Olhei a plateia. Vi lágrimas, vi cabeças acenando. Esta história não é só sobre ele, é sobre nós. Quando vemos alguém sendo machucado, o que fazemos? Ignoramos ou agimos? Quando alguém nos confia seu sofrimento, duvidamos ou acreditamos? Quando temos poder de criar mudança, escolhemos conforto ou justiça? O aplauso foi estrondoso, não de pena, mas de respeito. Depois uma jovem se aproximou. Tinha pouco mais de 20 anos, olheiras fundas, energia nervosa que reconheci de imediato. Senhora Sebastian, acho que estou numa situação como a sua. Tenho feito desculpas para o meu namorado dizendo a mim mesma que não é tão ruim. Mas ouvindo a senhora hoje, é ruim, não é? Sim, respondi firme. Não é normal. Não é sua culpa. E você merece muito mais. Passei 1 hora com Sarah, dando contatos, ajudando ela a montar um plano de segurança. Ao vê-la sair com esperança nos olhos, entendi de uma vez. Aquele era o propósito. Blake havia tentado me destruir. Em vez disso, havia criado algo que nunca poderia imaginar. Uma mulher inquebrável, impossível de silenciar, comprometida em garantir que nenhuma outra sofresse como eu sofri.